Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Está na hora de atualização econômica aqui na STV Notícias. É o Semanário Econômico a partir deste momento no seu ecrã. Vamos, na presente edição, destacar dois grandes assuntos. São assuntos que, na verdade, marcam o ano econômico no geral. E também representam um marco, digamos assim, no processo econômico do nosso país, num passado relativamente recente. O primeiro tema em perspectiva são os 18 anos da reversão da hidroelétrica de Cahora Bassa e também a passagem dos 50 anos da constituição desta empresa, que neste momento se assume como um dos pilares fiscais, sociais e estratégicos da economia de Moçambique. Vamos tentar olhar o que é que configura o papel socioeconômico da HCB, porque é diverso esse papel. Vamos nos enfocar numa vertente que marcou o passado recente da HCB. Trata-se da oferta pública feita na Bolsa de Valores de Moçambique, um marco importante do ponto de vista de inclusão socioeconômico do nosso país, a participação social dos moçambicanos na riqueza nacional. Pelo menos em teoria, em tese, foi esta a perspectiva que norteou esta operação, entre outras nuances. Obviamente, vamos analisar com o concurso de um conjunto de especialistas que arrolamos para esta análise. É este o tema que vamos trazer com destaque na presente edição do Semanário Econômico. Todo moçambicano que gastou 3 meticais para comparação sente-se incluído na HCB, sente-se proprietário da HCB, sente-se acionista da HCB. A HCB fez uma coisa muito interessante, que foi incluir os moçambicanos. A HCB viu o seu preço quadruplicar, passou por um processo de valorização acentuada, onde experimentou o seu pico histórico no preço de 13 meticais e 75 centavos. O segundo assunto é aquele que para nós configura o acontecimento econômico do ano. A suspensão da cláusula da força maior no projeto Moçambique LNG, pelo simbolismo e pelas perspectivas que este evento marca e pelo renovar de esperança que se deposita neste projeto, pelo seu potencial em tese de promover a transformação socioeconômica do país, depois de vários anos de relativa estagnação por conta precisamente desta força maior. Este impedimento jurídico legal foi suspenso e abre-se nesta altura uma nova perspectiva para a retoma efetiva das atividades de implantação do projeto, pelo menos no curto prazo. O que é que este evento significa propriamente na análise dos especialistas que tivemos oportunidade de ouvir, quer do ponto de vista do conteúdo local, quer do ponto de vista macroeconômico, quer do ponto de vista da integração e dos contactos deste projeto
com o setor real da nossa economia. Este é um tema ao qual também chamamos a sua especial atenção e que vai ocupar parte significativa do tempo disponível para este seu semanário econômico. Logo a priori, trata-se de um investimento estruturante, portanto, com uma alta potencialidade de gerar receitas para o país, de criar empregos diretos e indiretos através das ligações com as várias empresas que poderão ser mobilizadas em torno deste projeto. Não há dúvidas que é um projeto de mega impacto. É preciso que o Estado tenha localmente, nas agências de desenvolvimento local, nos governos locais, toda uma planificação, não necessariamente dentro do plano econômico-social só do distrito ou só da província, mas restrito a aquele ponto do país. Este é o Semanário Econômico. Ainda hoje, praticamente, estamos na mesma situação que estávamos há 30 anos atrás. Então, o que é que andamos a fazer? Entretanto, vimos aí programas monumentais a nível da agricultura. E o que é que deram? Quanto dinheiro se enterrou na agricultura? Vamos oferecer o quê? Andamos a fazer aí photoshows de mandar trazer tratores para oferecer ao camponês o trator. Então, enquanto não tivermos uma estratégia de desenvolvimento séria, honesta, clara, transparente, onde envolvemos todas as pessoas, a pergunta que se faz é: mas já fizemos esse exercício anteriormente? Dou-te um exemplo da Agenda 2025. Foi feita na altura, com todas as pessoas envolvidas nisto, incluindo o próprio camponês. E tínhamos um capítulo específico: desenvolvimento rural. Porque todo um desenvolvimento não é possível de se fazer se não prepararmos as pessoas. Você está com o Semanário Econômico. Num ano carregado de simbolismo, pela passagem dos 50 anos da sua criação e dos 18 anos da sua reversão, ou seja, a passagem para o controlo maioritário do Estado moçambicano, a hidroelétrica de Caurabaça volta a ocupar o centro do debate econômico nacional na atualidade. Mais do que o maior produtor de energia do nosso país, a HCB afirma-se neste momento como um dos principais pilares fiscais, financeiros e estratégicos do Estado moçambicano. Mas foi em 2019 que a venda das ações ao público que a empresa marcou definitivamente a história econômica recente e democratizou o acesso ao capital, atraiu mais de 15 mil investidores e protagonizou uma das maiores operações no mercado bolsista nacional alguma vez realizada. 5 anos depois, especialistas são consensuais ao afirmar que a OPV da HCB não foi apenas um invento financeiro, mas, acima de tudo e antes de mais, um momento estruturante para o mercado de capitais moçambicano.
presença da hidroelétrica de Caora Bassa no mercado de capitais moçambicano representa mais do que uma decisão financeira. É um sinal de maturidade institucional, de confiança nos mecanismos de mercado e de afirmação de uma visão estratégica para o financiamento do desenvolvimento económico. Desse ponto de vista, foi um marco fundamental nos mercados capitais e demonstrou a sua validade e a importância que podem ter para o financiamento das empresas moçambicanas. Foi muito significativo. A HCB, eu diria quase que há um mercados capitais antes da HCB e depois da HCB. A HCB foi o maior IPO, ou seja, a maior oferta pública de uma empresa que se cotou em bolsa. Foi um sucesso, conseguiu captar os fundos que precisava para a sua estratégia de investimentos. A procura superou aquilo que era a oferta inicial e, portanto, foi estendida e permitiu também a entrada de muitos investidores particulares ou individuais nos mercados capitais e, nesse sentido, foi uma operação excepcional. A HCB é um dos mais importantes ativos estratégicos da economia moçambicana. O seu desempenho influencia a balança externa, a arrecadação fiscal e a integração energética regional. A HCB tem uma particularidade. É das empresas mais robustas que nós temos no nosso país. Se olharmos um pouco pela a performance da HCB, eu tenho aqui um pouco os números na minha cábula. Os lucros desde 2020. Em 2020, 9,8 mil milhões de meticais. 2021, 10 mil milhões de meticais. 2022, quase 9, alguma coisa, uma ligeira redução, mas depois voltou a crescer rapidamente. 2023 para quase 13 mil milhões de meticais. 2024, não 2023, sim, 2023, 2024, 14 mil milhões de meticais. É só olharmos esta tendência. Isto mostra claramente a robustez da HCB. E é um ativo raro, quando eu digo é um ativo raro como empresa, é um ativo raro com esta performance, com esta saúde financeira. Apesar dos fundamentos sólidos, o desempenho da ação da HCB no mercado secundário nem sempre refletiu a força da empresa. A explicação está menos na HCB e mais nas fragilidades estruturais do mercado. Olhamos para o potencial da HCB, vamos ver, este ativo, vamos falar aqui das ações, é um ativo com três vertentes do ponto de vista financeiro. É um ativo que neste momento no mercado tem uma grande rentabilidade. Eu aqui vou tratar a rentabilidade do ponto de vista o yield, o grosso yield antes dos impostos, de quase 10%, 9,3%. Ponto número 1. Esta é a rentabilidade do próprio ativo. Quantos ativos hoje no mercado conseguem ter esta rentabilidade? São poucos. Este é o primeiro. Segundo ponto, apesar de todos os desafios, é um ativo líquido, comercializado em bolsa, que significa que um depósito a prazo tem geralmente maturidade e geralmente maturidade de 3 meses, de 1 ano, etc. Terceira componente, este ativo a terceira componente tem a ver com o seu ganho de capital. Portanto, é um ativo, as pessoas têm que apreciar este ativo, os telespectadores da casa devem apreciar a ação da HCB, apreciar o que significa neste caso, olhar para esta ação e ver todas as características, a dinâmica que ela traz. Ela paga constantemente os seus dividendos, pode ser um ativo que rapidamente podemos converter em bolsa e pode valorizar o seu capital. Por isso é que eu chamei de um oásis.
A HCB viu o seu preço quadruplicar, passou por um processo de valorização acentuada, onde experimentou o seu pico histórico no preço de 13 meticais e 75 centavos. Esta valorização acentuada pode-se justificar pelo forte interesse do mercado, aliado a expectativas positivas sobre o desempenho da empresa. Contudo, nos anos consequentes, 2020, 2021, 2022, esta tendência perceptiva foi invertida, tendo a HCB visto o seu preço desvalorizar quase que 75%, atingindo uma média anual de 2 meticais e 7 centavos em 2020. Esta correção no mercado, esta tendência revertiva que se viu, pode essencialmente ser justificada por ajustes normais do mercado, a necessidade de fomentação da literacia financeira, literacia operacional de sistemas de bolsa, dentre os diversos intervenientes do mercado, assim como por conta de contextos socioeconômicos mais amplos. Não podemos esquecer que foi precisamente em 2020 que o nosso país foi mais afetado pela pandemia do Covid-19, esta que afetou negativamente vários setores do nosso mercado, incluindo o mercado bolsista. A primeira coisa, penso que foi muito bem feito, foi a HCB ser uma empresa mais inclusiva. O que digo HCB ser uma empresa? Todo moçambicano que detém uma ação que custa 2 meticais, 2,5, 2,9, 3 meticais, todo moçambicano que gastou 3 meticais para comprar a ação sente-se incluído na HCB. Sente-se proprietário da HCB, sente-se acionista da HCB. A HCB fez uma coisa muito interessante, que foi incluir os moçambicanos. Isso é muito interessante. O que significa incluir os moçambicanos? Mas, Alfredo, incluir os moçambicanos é quê? Incluir os moçambicanos na distribuição da riqueza. A HCB fez isso. A ação custa 3 meticais. E não só fez isso. Percebeu muito bem o contexto econômico que estamos. Criou ações à medida dos desafios dos moçambicanos. Todos nós aqui, praticamente todos, ou grande parte dos moçambicanos, podem ter acesso às ações da HCB. E essas ações não só são ações para criarmos o jargão financeiro que nós somos proprietários de ações. Não. A HCB é um vetor de distribuição de riqueza, é um vetor de distribuição de patrimônio. As empresas públicas podem replicar adotando modelos, por exemplo, de ações que estão customizadas para o bolso do moçambicano. Mas qual é o custo da aquisição da ação? 1.000 meticais por ação, 2.000 meticais por ação. Esta exclusão. E a HCB não. Este sinal, esta experiência que a HCB foi diferenciador. A emissão que aconteceu por parte da HCB, eu acho que do ponto de vista do volume dessa emissão, são cerca de 60 e tal milhões de ações e com uma grande, são 4% daquilo que é o seu capital na altura, e com esta preocupação naturalmente de atingir estes segmentos singulares com maior profundidade. Isso tem contribuído para que de algum tempo a esta parte muitos destes detentores tenham se aproximado daquilo que é o mercado, que é para poder transacionar os títulos que estão disponíveis. E há de notar, por exemplo, que em função disso também terá havido uma evolução daquilo que é o seu preço de cotação. E esta evolução
até duplicou. Se olharmos também para aquilo que é o seu volume de transacionalidade, vamos esperar que eventualmente ao longo do tempo, à medida que este volume se vai adensando e se vai materializando, conseguimos ver também uma evolução positiva cada vez maior deste preço da ação. Eu acho que há aqui uma separação que tem que ser feita. Uma entre a empresa ela própria e, portanto, o desempenho da empresa em termos financeiros, em termos operacionais. Esse foi excepcional. Se alguma coisa houve foi superar aquilo que eram as expectativas iniciais em termos de resultados, em termos de margens, a renegociação dos preços ali, por exemplo, com a África do Sul, em 2023, se não me falha a memória, permitiu aumentar significativamente a rentabilidade da empresa e, portanto, desse ponto de vista, a empresa está muitíssimo bem, portanto, não houve surpresas, a não ser positivas. Do ponto de vista da performance, ou daquilo que foi a evolução no mercado de capitais e, portanto, o preço da ação, aí a coisa não correu tão bem. Acho que muita gente investiu com o preço inicial a 3 meticais por ação e durante muito tempo, até bem recentemente, o valor da ação foi praticamente sempre inferior aos 3 e, portanto, quem investiu olha para aquilo que era o valor quando comprou e aquilo que é o valor agora refletido no preço de mercado e diz foi um mau investimento. O que é estranho, porque uma empresa que tem um belíssimo desempenho não se reflete esse desempenho naquilo que é o valor da ação. A contribuição da HCB para Moçambique vai para além do fornecimento de energia ao país e à região, mas a HCB tem estado a contribuir como resultado da reversão para a economia nas suas variadas vertentes. Ao longo dos 18 anos da gestão moçambicana, a HCB entregou ao Estado, entre impostos, taxas e dividendos, cerca de 134 mil milhões de meticais, correspondente a cerca de 2,1 bilhões de dólares. Portanto, isso só foi possível com a reversão. Sabemos, reconhecemos o nosso papel neste objetivo do país de se tornar a hub energético na região. Daí que, para fazer face a estes desafios e a estas oportunidades todas e para apoiar o governo a alcançar esse objetivo, temos uma visão que é de, nos próximos 10 anos, atingir uma capacidade de 4.000 megawatts. Portanto, isso vem plasmado no nosso plano estratégico 2026-2035. É a nossa visão, é o nosso sonho, não é... Por um período acima de 3 anos, o projeto Mozambique LNG, com uma capacidade de produzir acima de 13 milhões de toneladas de LNG por ano, um investimento que está orçado em cerca de 20 mil milhões de dólares, valores que poderão, entretanto, ser atualizados em função da revisão do plano de desenvolvimento do projeto. Mas o valor de 20 mil milhões de dólares é a nossa referência conforme a decisão final de investimento FID aprovado em 2019. Este projeto, operado pela Total Energy, esteve suspenso, envolto em incerteza, riscos, segurança e expectativas adiadas. As cifras do Mozambique LNG fazem do projeto um dos maiores investimentos privados ao nível
do continente africano e um projeto central para a economia de Moçambique e para as perspectivas de crescimento econômico do nosso país, além de ser igualmente um referencial de gestão de megaprojetos na região, por aquilo que representa em potencial e na realidade este projeto e pelo evento que se deu este ano, que é a suspensão da cláusula da força maior na implementação do projeto, é do ponto de vista do Semanário Econômico o evento econômico mais significativo para Moçambique deste ano de 2025, não pelos impactos imediatos, mas por aquilo que, uma vez retomado o projeto, pode significar para a transformação econômica de Moçambique, dependendo, obviamente, do acerto na integração deste processo, ou melhor, deste projeto, no processo de transformação econômica do país e as necessárias ligações com o setor real da economia. O Semanário Econômico ouviu especialistas de diferentes áreas e instou-los a refletir sobre o momento atual deste projeto, os desafios persistentes, as oportunidades que também existem no presente e no futuro e como o Moçambique pode maximizar essas mesmas oportunidades. Este é o apontamento de destaque para a presente edição do Semanário Econômico. Durante mais de 4 anos, o projeto Moçambique LNG Área 1 esteve suspenso, envolto em incerteza, riscos de segurança e expectativas adiadas. Com uma capacidade de produzir 13,12 milhões de toneladas de LNG por ano. O projeto operado pela Total Energies está orçado em cerca de 20 mil milhões de dólares norte-americanos, conforme estabelecido na decisão final de investimento aprovada em 2019. As cifras do Mozambique LNG fazem do projeto um dos maiores investimentos privados do continente africano e um projeto central para a economia e para as perspectivas de crescimento de Moçambique, além de ser um referencial de gestão de megaprojetos energéticos da região. Assim, o levantamento da força maior não representa apenas a retoma de um investimento multibilionário, simboliza um teste decisivo à capacidade de Moçambique transformar recursos estratégicos em crescimento econômico sustentável. Economistas, gestores e analistas, instados pelo Semanário Econômico, refletiram sobre o alcance real deste recomeço, entre o otimismo que regressa e as exigências de uma execução que não pode falhar novamente. Para Aldemir Belchior, o levantamento da força maior deve ser lido como um sinal dirigido aos mercados internacionais, mas também como um marco psicológico interno que recoloca o gás natural no centro das expectativas económicas nacionais. O projeto Moçambique LNG volta a funcionar como um barômetro de credibilidade do país após um período prolongado de incerteza. Foi um passo importante e, de certa forma, vai restabelecer os níveis de confiança dos investidores privados e também da comunidade internacional. Haverão sempre serviços a contratar internamente e todo o ecossistema que envolve empresas fornecedoras, bancos também para apoiar em termos de tesouraria, investimento, emissões de garantias bancárias, trade finance, vão poder participar de uma forma inclusiva e ativa neste processo. Este simbolismo, sublinha, não se esgota no anúncio da retoma. Ele projeta-se na forma como investidores, parceiros financeiros e agentes econômicos reavaliam o potencial de crescimento, de exportação e de geração de receitas futuras. É neste ponto que o simbolismo começa a transformar-se em expectativa econômica concreta.
Michael Sambo introduz uma nota de prudência. Para o economista, o levantamento da força maior abre uma oportunidade, mas não elimina os riscos. O mercado reage ao sinal, mas observa atentamente a execução, refere sublinhando que a credibilidade se constrói no tempo, com consistência institucional e previsibilidade. Logo a priori, trata-se de um investimento estruturante, portanto, com uma alta potencialidade de gerar receitas para o país, de criar empregos diretos e indiretos através das ligações com as várias empresas que poderão ser mobilizadas em torno deste projeto. O levantamento da força maior não é apenas um sinal macroeconómico. Para o setor privado nacional, representa o desbloqueio de expectativas, planeamento e investimento que estiveram suspensos durante vários anos. Um elemento também adicional é que cria esperança em todos aqueles que são os atores econômicos que intervêm nesta indústria, portanto, traz um oxigênio novo, cria uma expectativa boa, uma expectativa positiva e uma mensagem de que os próximos tempos serão tempos melhores, porque aquilo que é o compromisso que temos como país e aquilo que é o compromisso dos moçambicanos, ele começa a mostrar sinais de que vai acontecer, portanto, de vai ser uma realidade. Do ponto de vista macroeconómico, o Mozambique LNG é percepcionado como um dos projetos com maior capacidade de alterar estruturalmente os principais agregados da economia moçambicana. Michael Sambo reconhece que quando o projeto atingir plena capacidade, poderá tornar-se um dos principais motores do crescimento do PIB. Eduardo Sengo acrescenta que o impacto mais direto e mensurável ocorrerá na balança de pagamentos. Em plena operação, as exportações de LNG associadas ao projeto poderão situar-se entre 7 e 10 mil milhões de dólares por ano, dependendo dos preços internacionais do gás. Este volume representaria uma transformação estrutural da pauta exportadora nacional, com efeitos relevantes na redução do déficit externo e na estabilidade cambial. Aqui abre-se uma oportunidade, temos oportunidade de ver o mercado. E temos uma base logística que é na Cala, não é? Acredito eu que com melhores análises, com especialistas, tudo, podemos sim desenvolver capacidade através de Nacala para fornecer o projeto. Este reforço da posição externa cria, em teoria, maior espaço fiscal e financeiro para o Estado, quer pela via das receitas fiscais diretas, quer pela melhoria da percepção de risco soberano. Contudo, como alerta Sengo, esse espaço só se transforma em desenvolvimento se for acompanhado por governação rigorosa e decisões de investimento produtivo. É um investimento de capital estrangeiro que vai fluir, que deve fluir para Moçambique. É aí onde não devemos perder este barco de oportunidades. Não é? E eu digo, repito, que a revisão do plano de desenvolvimento também é chave tanto para isso. Se nós estamos a falar de conteúdo local, nos níveis que se estimam mais de 1 mil milhões de dólares, entre outros aspectos, estamos a dizer que é dinheiro que vai entrar em Moçambique em primeiro lugar. E esse dinheiro entra em divisas, não é? e para pagar as empresas moçambicanas. Este dinheiro pode servir para aumentar a fluidez ou a oferta. As expectativas de receitas públicas associadas ao Mozambique LNG são igualmente significativas. Na fase madura do projeto, as receitas anuais do Estado, provenientes de impostos sobre os lucros, royalties e da participação da NH, poderão situar-se entre 2 e 3 mil milhões de dólares por ano, de acordo com as estimativas conservadoras. Para os economistas ouvidos, trata-se de uma oportunidade rara num país historicamente condicionado pela escassez de recursos internos. Ainda assim, Michael Sambo alerta que a entrada de volumes elevados de divisas comporta riscos macroeconómicos conhecidos, como a apreciação excessiva da moeda e a desincentivação da produção nacional, caso não haja políticas cambiais e industriais adequadas. O consenso é claro: o gás pode estabilizar a economia,
mas não substitui as reformas estruturais nem a necessidade de diversificação produtiva. Enquanto se explora desenvolver o tecido produtivo nacional em todas as outras esferas, é fundamental. E como é que se faz isso? Claro, através do processo redistributivo da economia, que é feito principalmente pelo Estado, e neste caso pelo governo do dia, que é quem dirige a máquina estatal. Naturalmente, vamos fazer negócio, porque a logística é o que nós sabemos fazer, serviço e infraestrutura são partes do nosso pilar, mas queremos trazer um contributo para toda a economia e para todo Moçambique. Um outro elemento fundamental é que o nosso contributo nesta indústria de petróleo e gás e para o benefício de Moçambique não é presente. É presente e é futuro. Por isso nós dizemos a logística de futuro hoje. Na sua leitura da CFM Logistics, o levantamento da força maior tem um efeito psicológico e econômico simultâneo, ao sinalizar que a atividade produtiva pode finalmente regressar a um ciclo de normalidade. Esse sinal traduz-se, no caso da CFML, num reposicionamento estratégico claro, afirma Chambal, sublinhando que a retoma do projeto ativa diretamente o core business da empresa e a sua integração nos grandes projetos energéticos. Com o atual cenário muda no sentido de que nós passamos a fazer aquilo para que fomos criados. Portanto, entramos nesta indústria de petróleo e gás, entramos na logística de petróleo e gás, e não só na logística em geral, e vamos trazer aquilo que é o nosso conhecimento, que é a nossa experiência para este setor. Portanto, o que vai acontecer é que daquilo que é o nosso contributo na economia, passamos a ter uma participação muito mais direta na indústria de petróleo e gás. Apesar da magnitude financeira do projeto, o impacto direto em termos de emprego permanente será relativamente limitado. Durante a fase de construção, o Mozambique LNG poderá gerar até 7.000 postos de trabalho direto. Já na fase de operação, o número de empregos permanentes deverá situar-se entre 2.000 e 3.000, concentrados em funções técnicas e altamente especializadas. É neste contexto que o conteúdo local assume centralidade como principal mecanismo de transformação do potencial macroeconômico em impacto empresarial e social. Estimativas indicam que, ao longo do ciclo de vida do projeto, as despesas associadas ao conteúdo local poderão ultrapassar 4,5 mil milhões de dólares na fase de construção, abrangendo logística, catering, construção, manutenção, serviços técnicos, formação e subcontratação. Para Eduardo Sengo, estes montantes só terão impacto estruturante se forem acompanhados por políticas ativas de capacitação empresarial, acesso ao financiamento e existência de padrões de qualidade. Caso contrário, o risco é que uma parte significativa dessas despesas continue a escapar à economia nacional. Que tal se nós agora, tem isto, ganhas isto, mas ok, nós queremos que o investimento todo é feito a partir de um banco aqui em Moçambique. Trabalha com um banco XX, esse banco que vem abrir aqui a sua representação e faz as transações através de Moçambique. Isso tem implicações brutais sobre a economia, sobre o sistema financeiro. No que respeita ao conteúdo local, a leitura de Elder Chambal converge com a análise econômica feita pelos economistas. As oportunidades abertas pelo novo ciclo são vastas, mas colocam desafios reais à capacidade de absorção do tecido empresarial nacional, afirma, alertando para a necessidade de organização, financiamento e capacitação das empresas moçambicanas. As oportunidades são inúmeras. Creio que o grande debate que está a acontecer agora, principalmente com esta declaração relativamente formal da Força Maior, como é que nós identificamos as várias oportunidades que existem e como é que nós garantimos que as várias empresas moçambicanas possam ter acesso a oportunidades. Eu diria, há mais oportunidades do que empresas que possam tirar proveito dessas oportunidades. Portanto, as oportunidades são inúmeras, são imensas. O grande desafio é como é que nós garantimos que as empresas moçambicanas participem. A experiência da IFS Moçambique, apresentada por Júlio de Lemos, ilustra como o conteúdo local pode ser efetivamente internalizado na economia nacional. Ao investir em certificações internacionais, governação corporativa e integração de fornecedores moçambicanos,
A empresa demonstra que é possível transformar contratos associados ao Mozambique LNG em emprego direto, retenção de valor e transferência efetiva de competências. Neste modelo, o impacto do projeto deixa de ser apenas macroeconómico ou fiscal e passa a traduzir-se em empresas nacionais mais robustas, maior formalização económica e cadeias produtivas com efeito multiplicador. 98% das nossas compras fazemos com os produtores locais e nacionais, ok? E isto é uma grande valia porque dinamiza a economia local. Então, nós temos uma porcentagem muito mínima de expatriados e também temos uma porcentagem muito mínima de compras fora do país, porque o país não produz, por exemplo, a maçã e é uma das necessidades do projeto. Então, aqueles produtos que não são produzidos em Moçambique, nós importamos, mas mesmo assim importamos com empresas locais, não compramos diretamente ao estrangeiro. Neste contexto, Chambal destaca um dado estruturante, segundo informações partilhadas pela operadora do projeto. A Total tem-nos dito que, olha, em todo o processo, desde a construção, a operação, portanto, vai gerar várias oportunidades. Na fase pico de construção, terá acima de 5 mil trabalhadores moçambicanos. Excelente, portanto, é uma oportunidade de geração de emprego. Na fase de operação, terá acima de 1.500 trabalhadores moçambicanos. Estou a referir trabalhadores de Moçambique. Portanto, é mais uma oportunidade também relevante. Diz-nos ainda que até 2027 vai formar acima de 2.500 moçambicanos. E estes 2.500 moçambicanos vão poder trabalhar nestes projetos, mas também vão poder trabalhar em outros projetos. Em Cabo Delgado, onde o projeto se materializa fisicamente, os ganhos econômicos convivem com riscos elevados. Tomás Manique Júnior alerta que o aumento da atividade econômica, se não for acompanhado por investimento social, planeamento urbano e políticas públicas consistentes, pode agravar tensões em vez de as resolver. O desafio central é garantir que as receitas, o emprego e as infraestruturas associadas ao projeto contribuam para o desenvolvimento local efetivo, evitando a dissociação entre megaprojetos e comunidades. Não há dúvidas que é um projeto de mega impacto. É preciso que o Estado tenha localmente, nas agências de desenvolvimento local, nos governos locais, toda uma planificação, não necessariamente dentro do plano econômico-social só do distrito ou só da província, mas restrito a aquele ponto do país. Mais do que cumprimento legal, o conteúdo local, neste caso, traduziu-se em capacitação, auditoria, financiamento de fornecedores e criação de cadeias produtivas locais na agricultura, pesca e pecuária. O trabalho da IFS tornou-se referência no ecossistema de fornecedores, afirma Júlio de Lemos, defendendo que o modelo é replicável noutros setores extrativos. Por exemplo, na região norte, temos os fornecedores de mariscos em Palma e em cima da praia, não é? Que trabalham conosco há vários anos, foram capacitados, entregamos, portanto, materiais ou equipamentos e hoje já estão a fornecer ao mercado nacional. Em Afunes, criamos, portanto, capoeiras, não é? Com capacidade de 4.500 aves de corte. Criamos um matador que processa 1.000 frangos por dia. Criamos, portanto, abrimos 5 hectares de machamba, onde estão lá os beneficiários, há mais de 40 beneficiários, e isto trouxe um impacto muito positivo na região. Um recomeço que exige mais do que otimismo. A leitura transversal das entrevistas é clara. O levantamento da força maior de Mozambique LNG é positivo, necessário e relevante, mas trata-se de um recomeço condicionado. Os números impressionam: crescimento do PIB, exportações bilionárias, receitas públicas significativas e despesas elevadas em conteúdo local, mas não garantem desenvolvimento por si só. O gás pode financiar o desenvolvimento, mas não o substitui. Desta vez, mais do que anunciar potencial, Moçambique terá de demonstrar capacidade de execução.
E vamos então a este apontamento reflexivo. Nos últimos tempos, cá em Moçambique, fomos confrontados com uma série de inventos atentadores ao ambiente e aspectos também desta questão da transição energética decorrente dos projetos ou das atividades industriais no setor mineiro. O caso de Manica foi apenas o expoente mais visível e mais recente e se calhar com mais repercussões socioeconómicas e mediáticas que teve, mas ao que tudo indica, este evento tem-se repercutido em várias zonas do país, embora em magnitudes diferentes, o que naturalmente concita a atenção de abordagens adequadas para lidar com este problema, com este desafio, numa perspectiva transformacional. Como é que esta situação pode representar um potencial e uma oportunidade económica, investindo em aspectos, por exemplo, de adaptação climática. Conosco para elucidar-nos sobre este tema está a doutora Dorcas Uassiquete, ela que é especialista nesta área geológico-mineira e ambiental também, e convidámos-la para refletirmos sobre este tema tão candente e que eventualmente a sua discussão não tem acontecido de forma tão sistematizada ou aprofundada como o mesmo requer. Dorcas, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Estive aqui a fazer o enquadramento da conversa que vamos ter nos próximos minutos. É mesmo assim como descrevi ou acrescentaria mais alguma coisa para efeitos de enquadramento? Muito boa noite e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar a minha contribuição como geóloga, como engenheira e como advogada do ambiente. O enquadramento foi perfeito, é exatamente isso. O caso de Manica é só o caso mais famoso, que teve repercussões um pouco mais intensas, mas existem vários outros casos ao longo do país, que são casos que estão ligados à atividade mineira, né? Nós temos atividade mineira em quase toda a extensão do país, então esses problemas ambientais estão ligados à atividade mineira em vários pontos. São danos colaterais prováveis do desenvolvimento de uma atividade mineira. Exatamente. Então, o que é que se exige no caso para se poder lidar adequadamente ou oportunisticamente com este problema que já se sabe que ele vai existir, na verdade? Vai existir, que não é um caso isolado só para países em via de desenvolvimento como Moçambique, até países do primeiro mundo como o Japão, onde eu estive a estudar, tem os mesmos casos. São casos que são comuns. O importante é se ter medidas de remediação e também poder ter uma abordagem multidisciplinar para poder lidar com os O que problemas. seria? Vamos desdobrar essa questão das abordagens, porque nós tivemos aqui alguns eventos, temos tido, temos na memória mais recente o caso de Manica, podemos tomar este caso como a nossa referência, no pressuposto de que muito há, conforme dissemos no enquadramento. Como é que analisa a forma como está sendo lidada este assunto? Como é que analisa? Do ponto de vista técnico-científico da questão. Acredito que ainda temos muito por fazer no que tem a ver com como estamos a lidar com o assunto, né? Quando falava da abordagem multidisciplinar, é que primeiro, temos um problema e queremos uma solução, certo? Mas para ter a solução precisamos exatamente entender qual é o problema, né? Poluição é um sentido, é uma palavra muito genérica, né? Então, tudo pode causar poluição. Mas o que é que temos em Manica? O que é que temos em Teto? O que é que temos em Cabo Delgado? Qual tipo de poluição? Que só aí vamos encontrar soluções. Então, não é um assunto que um geólogo ou um geocientista sozinho vai resolver. Tem que haver uma integração de
especialistas em tratamento de água, hidrogeologia, até engenheiros civis, especialistas em agricultura, porque esses problemas depois têm repercussões em todos os outros setores, né? É tudo um ecossistema. Então, acredito que tem que haver mais a difusão de pesquisa, primeiro. A comunidade científica, a comunidade académica deve ser parte integral na resolução do problema, para encontrar a solução. Deve-se fazer muitos estudos primeiro para identificar exatamente o que é que temos, que aí a solução vai ser fácil, porque soluções já existem, como estávamos a dizer, que esse é um caso que acontece em vários países e até os mais desenvolvidos. Então, falta definirmos e caracterizarmos o nosso problema em concreto. Sim, se não caracterizarmos o problema, vamos aplicar soluções que se calhar não são adequadas, que vão criar mais problemas ainda. Insustentáveis, exatamente. Pois. Então acho que mesmo a palavra-chave é isso, sustentabilidade. Temos que investir mais em sustentabilidade nas atividades mineiras, que isso vai garantir que toda a cadeia de valores esteja a correr devidamente. Olhamos para cenários. No caso de Manica, uma vez assumindo que tenhamos conseguido identificar e caracterizar o problema nas suas múltiplas dimensões, né? Que abordagens normalmente são requeridas para transformar aquele problema numa oportunidade de desenvolvimento? Então, eu acho que acabou mencionando até economia circular. Essa é chave para tu. É o conceito-chave. É o conceito-chave, deve estar no topo quando se trata de remediação ou resolução de um problema como o problema de Manica. Depois de identificado o problema, é importante que se encontrem soluções simples e sustentáveis. Simples, digo, que sejam economicamente sustentáveis. Existem várias formas de remediação de poluição causada por atividades mineiras. Se falarmos assim num contexto de drenagem ácida de minas, que não digo que seja exatamente o problema de Manica, mas que é um problema comum na atividade de mineração, nós, como comunidade científica, trazemos soluções que podem ser replicadas e podem ser economicamente viáveis, como a utilização de rochas que já estão disponíveis naquela área, que podem ajudar para a remediação daquele problema. E o rejeito, ou os resíduos dessas rochas podem depois servir para a agricultura ou para a infraestrutura mesmo, para a construção de estradas, construção de casas. Então seria mesmo matar um coelho com uma cajadada só. Pois, então, matar dois coelhos. Sim. Temos esta questão da sustentabilidade versus vantagens competitivas. Até que ponto a adoção de práticas avançadas de remediação ambiental podem efetivamente transformar a sustentabilidade num fator de competitividade? Estou a olhar na perspectiva de que todas essas intervenções integradas dentro de um ecossistema de solução podem gerar oportunidades para diferentes atores intervirem e transformar o cenário numa vantagem competitiva e sustentável. Sim, sim. Eu acho que pode colocar Moçambique como um dos países mais atrativos para investimento, não só na área de mineração, mas em todas as outras áreas. Porque se aplicarmos esses guidelines sustentáveis, que são os guidelines do ESG, significa que estaremos a seguir padrões internacionais e isso pode atrair investimento estrangeiro direto para Moçambique. Então, agora o capital global ou muitos compradores desses minerais, né, têm uma responsabilidade de garantir que esses minerais vêm ou são explorados de uma forma limpa e sustentável. Então, se nós não conseguimos esses guidelines, obviamente, e não demonstrarmos obviamente, que estamos com estas boas práticas, sim. O nosso produto pode perder mercado. Perder mercado. Bem, Moçambique é normalmente reconhecido ou conhecido pelas suas fragilidades institucionais. Tem instituições muito frágeis e há muita vulnerabilidade na aplicação desses guidelines. Existe algum roadmap que pode ser recomendado
a nossa economia, como sabe, tem uma economia com a indústria extrativa e tem uma economia sem indústria extrativa. Significa que a indústria extrativa ela é predominante naquilo que é o crescimento econômico do país. Daí toda a atenção que requer. E esta é uma ameaça, esta questão da poluição ambiental, se não for tratada adequadamente, é uma ameaça para a competitividade deste setor fundamental. E temos a fragilidade institucional. Como é que combinamos isso e encontramos aqui um vetor resultante positivo? Essa é uma pergunta bem interessante. Para mim, eu acredito que a colaboração entre vários setores é muito importante. Então, o roadmap começa aí com colaboração. A colaboração entre o governo, o setor privado, que são as mineradoras, neste caso, e a academia. Eu vou voltar a frisar, a academia é muito importante. Porque quando temos um problema, ela é apresentado ao governo, mas depois o que é que se faz? A comunidade acadêmica, se não está inserida no assunto, dificilmente vão se encontrar soluções. Acha que este problema deveria ser encaminhado para a nossa comunidade científica para voltar com uma ideia, uma proposta de solução mesmo? Sim, não só a comunidade científica, mas tem várias SMEs, tem várias startups de jovens até, que são jovens, que são cientistas na verdade, né? Que aparecem com soluções. E se esse problema estivesse a ser tratado assim de forma colaborativa, acredito que a solução já poderia ter sido encontrada, e aí já impulsionamos também o local content, né? Porque nós temos parado de pensar em local content como só o catering e segurança, né? Que é o mais comum. Se tem uma mineradora, o local content vão ser só os seguranças ou quem faz as comidas. Mas o local content podem ser essas SMEs, podem ser essas startups que ajudam a integrar esse conceito de economia circular, que ajudam a trazer soluções. Podem também ser os consultores, que temos vários consultores ambientais, temos a comunidade... ambiente legal. Ambiente legal, desculpa. E também para o monitoramento, né? Então, se todos nós estivéssemos integrados dessa forma, acredito que já estaríamos num bom passo para chegar a uma... A minha questão é como é que se institui isso? No seu ponto de vista, em algum momento já refletiu sobre isso e pensou numa realidade como Moçambique, como implantar um sistema DSG para tornar mais sustentável e amigável do ambiente o nosso setor mineiro, a nossa indústria extrativa? É bem interessante. Eu já fiz algumas reflexões em torno do assunto. Eu acho que primeiro deve-se integrar essas estratégias de remediação e adaptação climática na nossa estratégia nacional. Acredito que ainda não temos essa estratégia de remediação, embora o país tem minas e tem a atividade mineira ativa, mas não temos a componente de remediação como lá na estratégia nacional, né? Então, tendo isso, se calhar já teríamos não guidelines, mas teríamos uns pontos bem definidos do que é que se faz, como é que se faz a imposição dessas leis, dos aspectos legais para a remediação ou para a adaptação climática que tem a ver com a atividade mineira, né? Do ponto de vista geológico, fundamentalmente, qual o tipo de ameaça ou de poluição é mais frequente no caso de Moçambique, incluindo o caso de Manica, que estamos a falar dele, e que abordagens é que requer o seu tratamento? Um dos casos mais comuns é a drenagem ácida de minas, né? Que em inglês é acid mine drainage. Que significa metais são dissolvidos na água e acabam poluindo a água. Esses metais pesados, o ferro, o cádmio, o mercúrio, que é muito perigoso, é um atentado à saúde pública, né? E para a remediação, nós já fizemos alguns estudos, eu particularmente também já fiz alguns estudos, que como é que se diz? Com os estudos de laboratório, deu para ver que é possível remediar isso com as rochas existentes na região, como o basalto, que é uma rocha que pode absorver
muitos desses metais. E também pode captar dióxido de carbono, então não é só a limpeza, mas serve também para a adaptação climática, que pode nos colocar no mapa nos créditos de carbono, né? E depois de usado, o basalto pode passar para a agricultura ou para a infraestrutura. E se tivermos mais incentivo para a comunidade local, se tivermos mais capacity building na comunidade local, pode-se criar também mecanismos de reciclagem dessa rocha, reciclagem desses metais que são captados durante esse processo de remediação. E isso acaba... Na verdade, toda aquela situação lá não é propriamente um desperdício, não é um desperdício. É um problema agora porque ainda não temos uma visão ampla e uma visão clara de o que fazer, mas aquilo é mais uma oportunidade do que um problema, eu acredito. É um problema agora porque está aqui à nossa frente, mas depois de termos uma solução e ser bem implementada, é uma oportunidade para vários setores. Mesmo a concluir, sabemos que, e fizemos referência aqui a esta questão de todo um arranjo institucional e toda a fragilidade que o mesmo acarreta. Moçambique também estava em processo de revisão da lei de Minas e outras reformas no setor. Consegue visualizar nesse contexto que possamos surgir com uma abordagem para esse tipo de situações? Sim, definitivamente, porque temos que parar de pensar que vamos resolver o problema depois de ele acontecer. Se temos essa abordagem, se a nossa lei de Minas é revista, significa que a lei do ambiente também deverá ser revista. É tudo um ecossistema, certo? Então, antes mesmo do problema surgir, nós já teríamos os guidelines do que fazer. Então, eu acredito que abre mesmo uma janela de um futuro mais sustentável, não só na área de extração, na área mineira, mas em todos os outros setores. A administração destas abordagens, estas intervenções, tendem a ser onerosas ou elas são relativamente acessíveis do ponto de vista do seu custo? São altamente acessíveis, por isso que eu estava a falar de soluções simples e sustentáveis. Certo. Vamos usar recursos que existem já na região e vamos usar de forma sustentável. Então, um dos maiores focos da minha startup, que por acaso tenho uma startup de sustentabilidade ambiental, é encontrar esse tipo de soluções, que seja economicamente viável, que seja sustentável e que seja acessível mesmo. Né? Ao invés de estarmos a importar produtos ou soluções de países do exterior, nós temos aqui os recursos. Em qualquer canto temos recursos, temos tudo o que precisamos para criar esse tipo de soluções que sejam economicamente viáveis. Dorsa Watzkett, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Queria pedir que não perdesse o seu ímpeto na observação deste fenómeno de Manica, e não só, mas como bem referiu, todo o país é uma realidade, é uma geografia mineira. Sim. Em Moçambique, então não é um assunto para ser lateralizado no nosso processo de desenvolvimento econômico. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Estivemos aqui a fazer então este apontamento sobre um dos temas que mais controvérsia suscitou nos últimos tempos. A poluição ambiental afeta a implementação de projetos ou unidades industriais mineiras, ou simplesmente a mineração, olhando, no caso, para a sua perspectiva não só ambiental, mas de sustentabilidade, uma abordagem transformacional sobre como é que este problema revelado revela igualmente oportunidades econômicas importantes dentro de uma cadeia de valor que pode se estabelecer à volta da atividade mineira. Estivemos com Dorcas Watzkett, ela que é especialista, geóloga e especialista ambiental e geóloga ao mesmo tempo, e que partilhou aqui a sua reflexão à volta deste tema. Nós vamos para uma breve
pausa, retomamos o programa para mais um apontamento já alinhado e anunciado na presente edição do Semanário Econômico. Não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico. Vamos fechar por aqui a presente edição do Semanário Econômico. Vale a pena, no entanto, nos próximos minutos, recordar os principais momentos que marcaram a presente. HCB no mercado de capitais, entre fundamentos sólidos e um mercado em maturação. A HCB foi o maior IPO, ou seja, a maior oferta pública de uma empresa que se cotou em bolsa. Foi um sucesso, conseguiu captar os fundos que precisava para a sua estratégia de investimentos. Todo moçambicano que gastou 3 meticais para comparação sente-se incluído na HCB. Sente-se proprietário da HCB, sente-se acionista da HCB. A HCB fez uma coisa muito interessante, que foi incluir os moçambicanos. Vamos esperar que, eventualmente, ao longo do tempo, à medida que este volume se vai adensando e se vai materializando, conseguimos ver também uma evolução positiva cada vez maior deste preço da ação. Moçambique LNG, o fim da força maior e o recomeço de um ciclo econômico decisivo. Foi um passo importante e, de certa forma, vai restabelecer os níveis de confiança dos investidores privados e também da comunidade internacional. Eu diria, há mais oportunidades do que empresas que possam tirar proveito dessas oportunidades. As oportunidades são inúmeras, são imensas. O grande desafio é como é que nós garantimos que as empresas moçambicanas participem. Temos os fornecedores de mariscos em Palma e no cimo da praia, não é? Que trabalham conosco há vários anos, foram capacitados. Entregamos, portanto, materiais ou equipamentos e hoje já estão a fornecer ao mercado nacional. Veja no tema de fundo desta edição: exploração mineira, uma oportunidade econômica e desafios de adaptação climática em Moçambique. Primeiro, temos um problema e queremos uma solução, certo? Mas para ter a solução precisamos exatamente entender qual é o problema. Né? Poluição é um sentido, é uma palavra muito genérica, né? Tudo pode causar poluição. Mas o que é que temos em Manica, o que é que temos em Teto, o que é que temos em Cabo Delgado, qual tipo de poluição? Que só aí vamos encontrar soluções. Temos que investir mais em sustentabilidade nas atividades mineiras, que isso vai garantir que toda a cadeia de valores esteja a correr devidamente. Nós, como comunidade científica, trazemos soluções que podem ser replicadas e podem ser economicamente viáveis, como a utilização de rochas que já estão disponíveis naquela área, que podem ajudar para a remediação daquele problema. E o rejeito ou os resíduos dessas rochas podem depois servir para a agricultura ou para a infraestrutura. Você está com o Semanário Econômico. Damos assim por integralmente realizado este programa do Semanário Econômico na sua versão pré-natalícia, por isso aproveitamos o ensejo para lhe desejar a si e a sua família um santo e feliz Natal. Boa noite e tenha uma semana bastante produtiva. A hora passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.